a sua Bíblia comigo, na primeira epístola do apóstolo Paulo a Timóteo. A primeira epístola do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo de número 4. Foi o texto que foi a leitura oficial da escola bíblica da revista. Primeira epístola do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo de número 4, está lendo o verso 1 ao verso de número 5. Convido aqui o cooperador Mateus, que está nos auxiliando, nos ajudando nessa primeira. Glória a Jesus. Estaremos versos ímpares, a igreja juntamente com o cooperador Mateus, os versos de números pares. Todos se encontraram para dizer amém? Amém. E encontrou, digo, espere por mim. Vamos esperar. Timóteo. Primeira epístola do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 4. Glória. Glória a Jesus. Amém. Glória a Deus. Verso de número 1 nos diz: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, Pelos vias homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem eles como ações de graças. porque toda criatura de Deus é boa, e não há nada a rejeitar, sendo recebido com ações de graças. Porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Pode dar um glória a Deus para Jesus. Vamos agora estar repetindo o verso de número 5, 3, toda a igreja junto. 1, 2, 3. Porque Pela palavra de Deus e pela oração é santificada. então nós hoje, se quisermos vencer, já estamos nesse desafio. É pela palavra de Deus. Lúcia, para a glória de Deus. Deus ama porque dá uma alegria. Glória. Então você vai vir aqui na frente trazer sua oferta. Hoje de manhã nós rateamos um pouquinho, que as irmãs cantaram e as irmãs não foram até a salva para ofertar. Por quê? Porque agora não é a salva que vai você vem até a salva e recebe da parte do obreiro a unção em suas mãos. O trabalho é mãos, não é na testa, é na mão. Ok? Então você vai ensinar, você vai ofertar. Cadê a sua oferta? Cadê o diácono? Eu tenho que escalar o diácono, meu diácono precisa para vir aqui na frente? Como é que é isso aí? Vamos lá, o cooperador também. Você oferta também? Isso. Sem chamar não. Fica logo, dá um salto da cadeira, até briga para você tirar a oferta. Tem que brigar. Na casa de Deus dessa forma. Beleza? Vamos lá. 2 Coríntios, como sua Bíblia. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Cidade de Corinto, né? E o povo Coríntios. Não é Corinthians, é Coríntios. No capítulo 9, versículo de número 6, diz a palavra: e digo isso, que o que semeia pouco, pouco também se fará. E o que semeia em abundância também se fará. Cada um contribui segundo o do seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama que dá com alegria. Não, obrigado. E Deus é poderoso para tornar abundante em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, superabundância em toda boa obra, conforme está escrito: espalhou Deus aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para comer, também multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça, para que em tudo enriqueçais para toda beneficência,
o qual faz que por nós se dê graças a Deus. Porque a administração desse serviço não só supra a necessidade dos santos, mas também redunda em muitas graças que são de Deus. Entende isso aqui? Rapidinho. Um minutinho. A tua serva na tua mão, para que o Senhor venha usá-la poderosamente, como o Senhor nunca usou. Fala, Pai, aos nossos corações aquilo que nós precisamos, não aquilo que nós queremos, Pai. Usa a tua filha, para que a tua palavra, Pai, venha alimentar para os nossos corações, nós venhamos sendo cumpridores da tua palavra. Assim eu oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Salve os irmãos, que a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Vamos estar hoje ouvindo a palavra do Senhor, culto de Santa Ceia. Mais uma vez, né, gente, mais um memorial do que o Senhor Jesus fez por cada um de nós. Eu pedi para os irmãos abrir no Evangelho de Lucas, capítulo 23. Versículo 33. Amém? Todos acharam? Amém. Então, Lucas, capítulo 23, versículo 33. E diz assim: E quando chegaram ao lugar chamado A Caveira, ali o crucificaram, e aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sortes. E o povo estava olhando, e também os príncipes zombavam dele, dizendo: Aos outros salvou, salvar-se-á a si mesmo, se este é o Cristo, o escolhido de Deus. E também os soldados escarneciam dele, chegando-se a ele e apresentando-lhes vinagre, e dizendo: Se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E também, por cima dele estava um título escrito em letras gregas, romanas e hebraicas: Este é o rei dos judeus. 39. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: Se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: Tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. 43 e último. E disse-lhe Jesus: Em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Glória a Deus. Glória a Deus, Senhor. Irmãos, hoje estamos aqui nesse culto de Santa Ceia para celebrar algo muito importante, que é o sacrifício que Jesus fez por cada um de nós. E esse memorial nunca pode ser esquecido. A gente nunca pode se esquecer do que Jesus fez por nós. É claro que a gente só comemora, ou melhor, relembra uma vez ao mês, mas fato é que todos os dias a gente nunca pode se esquecer do que Jesus fez por cada um de nós. E aqui a gente tem o momento da crucificação, quando Jesus já estava crucificado e à sua direita um criminoso, um ladrão, supostamente um ladrão, e do outro lado à esquerda também um outro ladrão. E aqui, antes de chegar a essa parte da crucificação, a gente precisa entender tudo desde o início, como que foi chegado a esse momento. A gente sabe que a Santa Ceia, a última ceia, ela era celebrada não somente pelos apóstolos junto ali com Jesus, mas também por todos os judeus. Naquela mesma noite também estavam comemorando em suas casas a Páscoa. Não a Santa Ceia, mas a Páscoa, porque a Páscoa era comemorada pelos judeus. E o que era a Páscoa? A Páscoa era a celebração de quando o povo de Israel saiu
do cativeiro do Egito e aí foi para a Terra Prometida. Então eles comemoravam a Páscoa era um memorial para o judeu que fazia ele lembrar que agora ele não era mais prisioneiro, que agora ele não era mais cativo e que agora ele havia encontrado a liberdade, que Deus havia proporcionado a liberdade a ele. Então toda vez que eles comemoravam a Páscoa, eles se lembravam, agora não somos mais presos, agora temos a liberdade. Só que agora a gente vê os apóstolos junto com Jesus naquela mesma noite também ceando. E é curioso que o texto também diz, em alguns títulos, que eles estavam comemorando a última Páscoa, porque agora para os cristãos não seria mais comemorada a Páscoa tradicional, mas sim a Santa Ceia, com o pão, que simboliza o corpo de Cristo, e com o vinho, o suco de uva, que simboliza o sangue dele. Só que naquelas mesas, naquelas casas, eles estavam comemorando a Páscoa, os judeus. E o que tinha à mesa? Tinha pão, tinha vinho, tinha algumas ervas ou alguns outros componentes, e um principal que era o que ficava no meio da mesa, que era um cordeiro que eles matavam naquele dia especial para comemorar a Páscoa. Só que na mesa que Cristo estava, junto com os apóstolos, tinha pão e tinha vinho. Só que não tinha um cordeiro em cima da mesa. Por quê? Outros estavam comemorando um cordeiro que eles haviam matado. Mas os apóstolos entendiam que ali o cordeiro não era o que estava em cima da mesa, mas sim o que estava sentado com eles, comemorando ali o sacrifício, aquilo que viria após. Então aí a gente vê que enquanto uns estavam comemorando, agora não somos mais cativos, agora temos a liberdade, ali os apóstolos estavam comemorando com Cristo, celebrando aquilo que viria, que de fato não deixa de ser uma comemoração, vamos dizer assim, daquilo que antes era cativo e que agora tem a liberdade, porque o que nos fazia cativos antes de conhecermos a Cristo? O pecado. O pecado era o que nos tornava prisioneiros, que não nos fazia assim, que a gente não tinha acesso a Deus. E agora, de fato, eles encontraram a verdadeira liberdade. Porque o que eu vejo em alguns casos é que as pessoas têm muita mania assim de colocar a culpa a Deus. Já reparou quando a pessoa, por exemplo, às vezes ela se afasta dos caminhos do Senhor e ela diz assim, o Espírito Santo se afastou de mim? É porque é muito mais fácil colocar a culpa em Deus, dizer o Espírito Santo se afastou de mim, mas na verdade quem se afasta somos nós. Você que se afasta de Deus quando você peca, porque a única coisa que pode separar o ser humano de Deus é o pecado. Então quando você permite que o pecado entre na sua vida, ele se torna uma barreira entre você e Deus. Mas essa barreira, nós é que colocamos, nós é que permitimos que ela chegue, que ela entre. E é justamente isso que o salvamento, que a salvação em Cristo veio para mudar, de fazer aqueles que eram cativos do pecado a terem a esperança de uma verdadeira liberdade em Jesus. Glória a Deus, aleluia. Então agora a gente vê um povo reunido, um povo que agora está celebrando com pão, está celebrando com vinho, celebrando ali com o Senhor Jesus, que agora não há mais prisões, agora não há mais aquele cativeiro referente ao pecado, agora eles têm uma nova esperança, agora eles têm aqueles que vão caminhar com eles para a verdadeira liberdade. Porque quando a gente olha para o mundo, o que a gente vê? As pessoas entendem que a liberdade é o que está fora, não aqui. Está vendo que tem uma ideia reversa do que é liberdade e do que é prisão? O que as pessoas entendem? Ver a cruz como uma prisão e ver o mundo como a liberdade. Mas aí a gente vai ver ao decorrer dessa mensagem o como isso entra de uma forma clara e o como a gente vê que na verdade a verdadeira liberdade não está lá fora, mas sim na cruz. Aqui a gente tem o exemplo, por exemplo, das 3 cruzes, quando Jesus estava crucificado. Aí a gente tinha Jesus no meio e 2 cruzes a mais que eram dos ladrões. Ali a gente vê um ladrão à direita, um ladrão à esquerda e a cruz do meio, a cruz a qual Jesus se encontrava. Aquela cruz, na verdade, era para quem? Era para mim e era para você. Mas Jesus, em substituição, agora está entrando no nosso lugar. Na cruz que
que era nossa, na cruz que nos pertencia, na cruz que era nós, a gente que deveria estar lá, mas agora Ele está lá em nosso lugar. E tem um texto, irmão, que eu quero compartilhar aqui com vocês, que é quando Jesus está lá na cruz e um daqueles salteadores diz assim: se tu és Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Percebeu o que ele está falando aqui? Se tu és Cristo, você pode se salvar e você pode me salvar. Só que tem um detalhe: Jesus poderia de fato tirar aquele homem da cruz? Poderia, ele tem poder para isso. Só que se ele tira aquele homem da cruz, o que ia acontecer? Ele não ia se salvar, porque ele ia voltar para a vida que ele tinha antes de pecado. Ele ia voltar para a vida que ele tinha antes de criminoso. Então, na verdade, a liberdade que aquele homem entendia era embaixo, era fora da cruz. Ele via a cruz como uma prisão e a liberdade fora dela. Só que aqui a gente observa o quê? Que ele estava na cruz e ele queria o que estava embaixo. Só que quando você abandona a cruz, você volta para a tua vida anterior. Você volta para a tua vida de pecado. Você volta para a vida que você tinha antes. E como eu observo isso? Pelo que o outro ladrão falou. O que ele diz assim? E nos é verdade com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam. Ou seja, o outro ladrão entendeu que ele estava na cruz porque ele merecia. Ele não queria descer, ele não queria sair da cruz, porque ele entendeu que a liberdade verdadeira era a cruz. Mas como a gente entende isso? Lembra aquele versículo que Jesus disse assim: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Ou seja, um dos ladrões achou que a cruz era sinal de prisão, mas o outro entendeu que a cruz fazia parte do processo, que a cruz era necessária, que não tem como alcançar Jesus, seguir Jesus sem antes passar pela cruz. Aleluia! Entendeu essa parte? Porque, irmãos, eu até me coloco no lugar de um daqueles ladrões. Porque quem está preso, teoricamente, né, na cruz, está sentindo dor, está sofrendo, ele quer sair dali. Ele quer encontrar um jeito de sair dali. Ele quer encontrar um método de fazer aquela dor parar, de fazer aquele sofrimento parar. Só que aí que está. O outro ladrão estava sentindo a mesma dor que ele. Estava passando pelos mesmos sofrimentos, estava sentindo a mesma dor da crucificação. Só que enquanto um estava sentindo a dor da crucificação e entendeu que sem a cruz a liberdade estava fora dela, já o outro não. Ele entendeu que a dor, o sofrimento e a crucificação fazia parte do processo. Só que a liberdade não estava aqui. Ele não estava focando no que estava aqui. Ele estava focando no reino. Aleluia, Jesus. Então, como a gente observa isso? Pelo que ele diz depois. Enquanto um estava dizendo: se tu és Deus, nos livra, ou seja, me tira daqui, me tira desse sofrimento. É igual aquele momento em que a gente passa por determinada dificuldade e pensa assim: ah, se Deus é tão bom assim, então Ele deveria me livrar dessa dor. Se Deus é tão bom assim, então por que eu estou passando por isso? Só que aí que está. Todos nós, foi como o pastor disse, o crente não está isento ao sofrimento. O crente não está isento a passar por dificuldades, a porta fechada, a doença. Todos nós estamos sujeitos a isso, mas a questão é como você lida diante dessa situação. É isso que vai diferenciar. Porque aqui o outro ladrão passava pela mesma dificuldade, no sentido da cruz, passava pelas mesmas dores, mas ele entendeu que a liberdade não está fora da cruz, que a cruz é necessária. Não tem como seguir a Cristo sem antes passar pela cruz. A cruz faz parte da caminhada. A cruz faz parte de quem quer chegar ao reino de Deus. Não tem como chegar ao reino de Deus sem antes passar pela cruz. E aqui a gente observa isso, quando ele diz assim: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Quer dizer, olha o pensamento dos dois, completamente diferente. Porque, pastor, observa, porque se Jesus tirasse aqueles homens da cruz, porque eles estavam sofrendo, correto? Eles estavam sofrendo aquela dor da crucificação.
crucificação. Mas se Jesus tirasse eles de lá, eles iriam voltar para a sua vida anterior. Eles iriam voltar para a sua vida de pecado. Eles iriam voltar para a vida que eles tinham antes. Então, quando Jesus não te livra de determinados sofrimentos, de determinadas coisas que acontecem na tua vida, não é porque Ele quer te ver sofrer, não é porque Ele não é bom, é porque a cruz faz parte da caminhada. Verdade. A cruz faz parte da vida do crente. Não tem como tirar a cruz. A cruz faz parte, porque Jesus disse: se alguém quer vir após mim, ou seja, a primeira coisa, tem que ter decisão, tem que querer. Ninguém vai carregar a cruz por você, é você que vai carregar a tua cruz. Então, quando você quer, eu quero carregar minha cruz. Agora ele vai dizer: negue-se a si mesmo. Como assim? Negar a si mesmo? Negar a você, negar os teus desejos, negar o que você quer, colocar um pouquinho o que você quer pra cá e começar a colocar a vontade dele como primícia na tua vida. Porque isso é muito difícil. Mas conseguiu? Ah, não, agora eu quero fazer o que Deus quer pra mim. Agora eu quero colocar a vontade de Deus como a primeira na minha vida. Legal, agora toma a tua cruz. Tomar a cruz é a parte mais difícil. Porque uns até tomam a cruz, como a gente vai ver em alguns versículos anteriores. Tem um homem chamado Simão que vai dizer assim: e quando iam levando, no versículo 26, tomaram um certo homem chamado Simão, que vinha do campo, e puseram-lhe a cruz às costas dele, para que levasse após Jesus. Ou seja, tem pessoas que até pegam a cruz, tem pessoas que até começam a caminhar, tem pessoas que até vão seguindo Jesus, mas em um determinado momento elas abandonam a cruz e não continuam seguindo mais o Mestre. Ou seja, tem aqueles que começam, tem aqueles que vão, mas chega em um momento, eles param. E qual é o problema disso? É que quando você para, quando você abandona a cruz, você volta ao que você era antes. Então é como um versículo que a gente tem também em Romanos, que diz assim: se com a tua boca confessares que Jesus é o Senhor e creres em teu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Quando a gente pensa em carregar a cruz, a gente pensa: eu estou carregando a minha cruz para caminhar para a salvação. Mas aqui diz assim: se creres em teu coração que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos, será salvo. Então é só isso? É só crer que Jesus ressuscitou? É só crer que Jesus foi crucificado? É só crer que Deus ressuscitou ele? Isso é o bastante para ser salvo? Não. É porque tem um início que diz: se confessares com a tua boca que Jesus é o Senhor. Tem gente que até crê na crucificação, tem gente que até crê na ressurreição, mas não consegue confessar a Cristo como Senhor. Porque confessar a Ele como Senhor é colocar a autoridade dele acima e a minha embaixo. É colocar os propósitos dele acima e o meu embaixo. É colocar a vontade dele acima e a minha embaixo. E isso para muita gente é difícil. Muito bom. Mas a salvação faz parte disso. A salvação influencia. A salvação requer que todos nós peguemos a nossa cruz e caminhamos com Jesus. Mas o que seria isso afinal? Pegar a cruz, carregar a cruz. Quando você pega a sua cruz, você não abandona ao Espírito Santo. Quando você pega a tua cruz, você é uma pessoa obediente. Quando você pega a tua cruz, você está presente na casa de Deus. Quando você pega a tua cruz, você quer mais da palavra, você quer mais do Espírito Santo, você quer mais de Deus em oração. Quem pega a cruz entende que o negócio não é aqui, o negócio é no reino de Deus. Ah, mas eu estou passando por muitas dificuldades. Os dois ladrões estavam passando pelas mesmas dores. Obviamente que aqui eu não estou citando a questão de ser pecador, de ser ladrão. Obviamente que aí todos nós somos pecadores. Por isso que a gente entra naquele versículo que diz que o salário do pecado é a morte. Logo todos nós temos que sofrer porque estamos aqui nesse mundo por conta dos nossos pecados. Mas a questão é: imagina que você está naquela cruz. Imagina que você é aquele ladrão ali que está sofrendo. Temos dois.
Só que um pensa diferente do outro. Por quê? Geralmente a desculpa é: eu estou passando por muitos problemas, eu estou passando por um vento, eu estou passando pela pior fase da minha vida. Então isso é desculpa para abandonar a cruz? Isso é desculpa para abandonar a presença? Isso é desculpa para abandonar a Deus? É aí que eu quero chegar, irmãos. Sabe por quê? Enquanto um diz não para a cruz, o outro entende que a cruz é necessária, que faz parte do processo. Aleluia! Você está entendendo? Então, isso faz parte da nossa caminhada. Não tem como fugir da cruz. E aqui a gente vê, enquanto um estava focando no aqui, no agora, me salva, eu quero descer, eu quero estar lá, eu quero fazer parte daquilo. O outro não. O outro entendeu que aqui não tinha mais nada, que o que significava de verdade, o que realmente tinha para a vida dele, estava no reino, estava com Jesus, e era para lá que ele queria ir. Só que tem um detalhe interessante: quem estava embaixo estava zombando. É o que o texto diz, que muitos estavam zombando de quem estava lá na cruz. Sabe por quê? Porque quem não tem a capacidade de carregar a sua cruz critica e zomba quem carrega. Quem não tem a capacidade, o compromisso de estar presente, seguindo Jesus, carregando a sua cruz, pergunta: mas para que isso tudo? Meu Deus! Para que isso tudo aí? Sabe, não tem necessidade. Aí vai falar: para que outro tempo? Para que mais instrumentos? Para que mais cadeira? Para que mais isso? Para que mais aquilo? Irmão, presta atenção, o propósito é maior. O propósito é maior nisso daqui. Quem não entende, quem não tem a responsabilidade, quem não entende o que é a cruz de zomba, mas quem entende, sabe que o propósito é maior. E aqui a gente vê, a gente tem as duas cruzes e a cruz do meio. A cruz do meio estava o Senhor Jesus. Onde a gente pode pensar: nossa, era eu que tinha que estar lá, era eu que tinha que estar ali. Só que ele foi no meu lugar. Só que ele foi para substituir, para que eu não passasse por aquilo. Irmãos, a gente tem um péssimo hábito de esquecer. A gente comemora uma vez por mês, mas se a gente se lembrasse mais vezes do significado da Santa Ceia, do que Jesus fez por nós, a gente não pecaria tanto, a gente não falharia tanto, porque a gente lembraria e colocaria Ele como primícia na nossa vida. Só que às vezes a gente se esquece tanto, a gente parece até aquele ladrão de um dos lados. Não quero passar por esse negócio de cruz, não. Esse negócio dói muito. A cruz não é para mim, não. Acho que é melhor ficar sem ela. Só que, irmãos, se você já pensou em algum momento em abandonar a cruz, pode ter certeza que você vai voltar ao que você era antes. E Jesus não tira ninguém da lama para jogar lá depois de novo. Quando Jesus nos tira, Ele faz a limpeza completa. Ele diz assim: pega a tua cruz e me segue. Ou seja, não é para voltar para trás, é para ir para frente. Não é para ficar olhando porque eu era, porque eu fazia. Esquece, isso aí ficou. Agora é pega a cruz e vai. Agora é pega a cruz e olha para frente. Para de ficar focando no atrás, no que fazia, no que era. Mas porque eu acho que quando eu era do mundo, eu acho que era um pouquinho mais fácil. Esse negócio de crente é meio complicado, não pode isso, não pode aquilo. Lá podia tudo. Aí entra a questão da falsa liberdade. E aí é onde a gente vê, lá não é a verdadeira liberdade. A verdadeira liberdade é onde não tem cadeias, é onde não tem prisão. Quer que eu te dê um exemplo sobre essa questão de liberdade? Você já viu, por exemplo, alguém de dentro da igreja dizer assim: eu quero ir para o mundo, mas eu estou com muita dificuldade? Tem alguma coisa me prendendo aqui? Nunca viu, né? Mas eu já ouvi diversas vezes pessoal lá fora dizendo: eu quero entrar, mas alguma coisa que me segura, me aprisiona, eu não consigo. Quer dizer, então onde que é a verdadeira prisão? Aonde que é a verdadeira liberdade? Só que isso a pessoa só vai conhecendo conforme ela vai caminhando, conforme ela vai conhecendo o Senhor Jesus verdadeiramente.
que se você for corajoso, for corajosa, mesmo sabendo que estar na cruz, carregar a cruz, vai ter dores, vai ter sofrimento, mas se você escolher, como diz o versículo, decidir seguir Jesus, pegar a sua cruz, negar a si mesmo, tem um reino do céu te esperando. Porque o que tem para nós reservado está além. Aqui, esse ladrão conseguiu observar isso. Enquanto tinha um dizendo: não quero saber de cruz, não. Eu não quero saber desse negócio de cruz, não. Eu quero descer. Eu quero ficar com eles. Eu quero ficar com quem não carrega a cruz. Eu não quero compromisso. Porque ali é mais fácil. Porque ali não tem dor. Porque ali não tem sofrimento. O outro pensou: não. Lembra-te de mim quando chegares no teu reino. Foi isso que ele disse. Ele não abandonou a cruz, não. Porque ele entendeu que a cruz faz parte do processo. Amém? Gostaria que os irmãos ficassem de pé. Gostaria que vocês fechassem os seus olhos. Queria fazer uma oração, que a gente orasse junto, para que o Senhor Jesus nos ensine e nos fortaleça, para que a gente nunca abandone a nossa cruz e que a gente possa seguir juntamente com Ele, junto para o reino de Deus, junto para a eternidade. Pai querido, Pai amado, obrigado, Senhor, pela presença do Teu Espírito Santo mais uma vez entre nós, meu Pai. Senhor, entendemos que é difícil, Senhor, nesse mundo, Pai amado, onde as pessoas não querem mais compromisso contigo, Senhor. Nesse mundo onde as pessoas, Senhor, fogem, Pai amado, da cruz, fogem, Pai amado, do que o Senhor representa. Mas entendemos, Pai amado, que ainda tem pessoas compromissadas contigo, Senhor. Ainda tem pessoas, Senhor, que decidiram largar tudo para te seguir. Ainda tem pessoas, Senhor, que decidiram negar a si mesmo, negar os seus próprios desejos, para te colocar em primeiro lugar, Pai amado, Pai querido. Então assim eu te peço, meu Senhor, nos fortaleça a cada dia, Pai amado, Pai querido, porque a nossa cruz não é a cruz de um dia só, é a cruz de todos os dias, Pai amado, que precisamos carregar até estarmos na eternidade contigo. Fortalece-nos, ó Pai, a cada dia, Senhor. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus, amém. Eu te agradeço pela oportunidade. Nosso santo e glorioso Pai do Senhor, amém? Oramos ao Eterno. Deus amado, Deus querido, Deus bendito, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, diante de Ti, ó Deus, clamar, Senhor, pela Tua misericórdia, pedir perdão pelos meus pecados, atos e pensamentos, que porventura, Senhor, eu possa ter entristecer o Teu santo excelso, poderoso Espírito. Pai amado, Pai querido, toma nossas vidas em Tuas mãos, ó Deus. Pai amado, toca, Pai amado, Pai querido, aleluia, nos nossos corpos físicos, dos pés ao alto da cabeça. Pai amado, Pai querido, repreenda, Senhor da glória, meu Deus, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, todo desconforto físico, Pai amado. Toca, Deus querido, aleluia, juntas e medula, toca nas nossas carnes, nosso sangue e coração, nosso espírito e nossa alma. Deus amado, Deus querido, contempla toda a nossa parentela, Senhor. Visita, Deus querido, aleluia, aquele nosso parente, Deus querido, aleluia, que esteja ali enclausurado, preso, Deus querido, que ele sabe, dentro de uma prisão psicológica, sofrendo por uma enfermidade, Deus da glória. Pai, derrama, Senhor da glória, aleluia, agora da Tua unção. Passa, Deus querido, o bálsamo de Gileade, Deus querido, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, Senhor. Toma nas Tuas mãos toda a nossa vizinhança, amigos e inimigos. Toma nas Tuas mãos, ó Deus, nossos filhos e filhos, genros e nora, netos e netos, e a nossa geração vindoura, Pai amado. Contempla, Deus querido, aleluia, todos os nossos. Contempla a Tua igreja, Pai amado. Contempla, Deus querido, aleluia, a Tua noiva, que um dia irá morar no céu contigo, Senhor. Deus, guarda homens e mulheres que estão com retidão do coração diante da Tua palavra, Senhor. Pai amado, Pai querido, seja conosco. Pai amado, Pai querido, aleluia, fortalece a autoridade da Tua igreja diante desse mundo tenebroso. Tu disseste que nós iríamos pisar em cabeça de serpente e escorpião, e as portas do inferno jamais ia prevalecer sobre a Tua igreja. Seja conosco, Espírito Santo de Deus, nos abençoe para a glória do Seu nome. Agora nos conduz, Pai amado, Pai querido, de volta para os nossos lares, Deus querido.
Pai amado, que o teu Espírito, Pai, se coloque diante de nós e nos livre do homem sanguinário, da bala perdida, da peste perniciosa no vale da sombra da morte, do tombo da queda, do ladrão, do salteador. Senhor, nos livra do mentiroso para a glória do seu nome. Assim eu oro e te agradeço em nome de Jesus, e toda a igreja diz: amém. Profetizo uma semana de paz, uma semana proativa, uma semana de bênção na sua vida. Você concorda? Diga amém. Que o grandioso amor de Deus e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as doces consolações do Santo Espírito do Senhor repouse sobre todos os presentes nesta noite, desde agora e para todos sempre. Todos dizem amém. A vitória pelo sangue Jesus. Essa é a arma do todo juro para suas casas. Quem quer mais, muito obrigado.